Bom dia a todos. O Dharma é incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinita. É raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Continuamos hoje o nosso projeto de estudar o trabalho de tradução de Mokugen Roshi com a agora a tradução do Rokyo Zanmai e ainda estamos na introdução. O mestre Dogen Zenji chamou o Zazen de Jijyu Zanmai e, além disso, exaltou na obra Bendoa. Já o mestre Tozan Ryokai, ao denominar a presente obra o Samadhi do espelho precioso, enaltece o estado de Samadhi no Zazen. O estado de Samadhi é o estado da concentração perfeita. O que distingue o Samadhi da situação de dhyana, que é a palavra sânscrita que depois em Pali é chamada de jhana. Então, frequentemente vocês vão ver nos textos Theravada, os textos em Pali, vocês vão ver a palavra jhana se referindo aos estágios da meditação. Na Daisen tenho ensinado que dhyana são as primeiras experiências que nós temos a partir da meditação. O primeiro estágio é simplesmente sentar e acalmar-se. Em alguns textos vocês vão ver as palavras samatha se referindo à técnica de sentar para acalmar-se, para atingir serenidade e calma. Esse estágio acabou sendo apropriado por um movimento chamado mindfulness, que trata-se, na realidade, de pegar uma pequena parcela das técnicas do Zen, técnicas budistas também de meditação ligada à respiração para obter calma, e transformou-se isso numa espécie de produto a ser vendido para as empresas como técnica. Algumas pessoas já me perguntaram se isso seria ruim ou bom, não é? E a minha resposta é que bom que se faça o uso de técnicas provindas do budismo, porque elas servem de porta de entrada. Em algum momento, alguém pode começar em uma empresa a ser ensinado a praticar mindfulness para ser um melhor funcionário, menos com uma atitude menos conflituosa com seus companheiros. E que bom que isso aconteça, porque pode ser que essa pessoa venha se perguntar: e o que que vem mais? O que que pode ser mais profundo do que isso? E aí, inevitavelmente, ele vai cair numa prática como nós estamos falando agora, do Zen.
Então, Diana, o primeiro estágio, ele se caracteriza em além da serenidade, quando a pessoa começa a ter experiências muito prazerosas de sentir-se presente, calmo, ver as coisas com muita nitidez e não ser acossado por pensamentos invasivos. Esse primeiro estágio de Diana é às vezes confundido com uma experiência de iluminação. Não, ele não é uma experiência de iluminação. É uma experiência, na verdade, que precede o samadhi. Você pode senti-lo depois do zazen em si. E, na verdade, é frequente que isso aconteça. Parece que todas as coisas ficaram mais bonitas, não é? Os sentimentos que invadem você são os sentimentos compassivos e os sentimentos de aversão, raiva e tudo mais parece que se dissolveram e desapareceram completamente. Quando você tem essas sensações e percepções, são o início das experiências de Diana. Essas experiências podem se aprofundar e ser bastante maravilhosas, bastante revolucionárias. Você quer voltar àquele estado sempre, né? Gostaria de viver daquela forma, mas na verdade qualquer pequena distração, qualquer pensamento, até o tipo, eu atingi isso que o sensei falou, né? Eu senti uma percepção assim, estou vendo tudo de forma linda e parece um mundo maravilhoso. Quando você pensa qualquer coisa, eu atingi, eu consegui, a experiência se dissolve instantaneamente na sua frente. E você não sabe como voltar lá. Este é um problema. Só sabe que tem que fazer zazen e é por fazer zazen que essas experiências se tornaram possíveis. Logo depois da experiência de Diana, o que logo depois, em termos teóricos, porque você pode passar a sua vida inteira apenas tendo experiências de Diana e não chegando jamais a Samadhi. Mas a experiência que a sucede, o Samadhi, é mais espetacular. É uma concentração perfeita, mas o que a caracteriza é a perda de uma noção de si mesmo. Então, essa ausência da percepção de si e essa unicidade com todas as coisas é uma coisa que é confundida com a iluminação. Ainda não é a iluminação. É, na verdade, a concentração no seu nível alto. Então, o Samadhi, ele pavimenta o caminho para a experiência de Kensho, que é a iluminação propriamente dita. Kensho é uma experiência muito mais revolucionária e trata-se de enxergar sua verdadeira natureza. Ela está além da experiência de Samadhi, mas na experiência de Samadhi você ainda sabe, eu estou aqui. Eu estou vendo as coisas, eu estou em perfeita concentração, mas apesar de sentir que eu e o universo são um, ainda
existe essa sensação de eu observo, eu sei do que estou sentindo, embora tenha esquecido de mim mesmo, ainda tenho uma noção de centralidade. Então, prosseguimos. O Hokkyo-zanmai estende-se sobre o Samadhi, né? O Samadhi do espelho precioso enaltece o estado de Samadhi no Zazen, comparando-o com um espelho precioso. Então, poderíamos dizer que Zen e concentração apresentam diferenças relativas. De forma simples, podemos dizer que Zen significa serenidade, tranquilidade, ao passo que concentração, o estado de Samadhi, é um estado em que corpo e mente estão unificados de maneira profunda. Em outras escolas, disse que a concentração, a partir da concentração, surge a sabedoria. Na escola Zen não há apego a essa distinção de conceitos, pois concentração e sabedoria se realizam simultaneamente. O Zen também é chamado de Samadhi. E na escola Soto, o Zazen muitas vezes é nomeado o rei do Samadhi. Zazen significa não somente ação de sentar-se, mas também pode abranger o significado de concentração, tal como no Samadhi. Existe uma outra abordagem da escola Yushiki Hoshoshu. Yuishiki, na verdade, é a escola Yogacara. É outra palavra para se referir a Yogacara. Nele é enfatizado um ponto essencial que explica a mente búdica. O estado de unidade da nossa mente é chamado de sabedoria do grande espelho redondo. Nesta expressão, mente universal é comparada com um grande espelho redondo, significando um estado de sabedoria e unidade universal. O grande espelho, sem máculas, é análogo à sabedoria dos Budas. Com fidelidade, reflete todas as formas que se postam à sua frente exatamente como elas são. A consideração aqui é que está implícita a ideia de que nós não vemos o mundo tal como é. Cada um de nós vê um mundo um pouco diferente, distorcido pelas nossas ideias e concepções. Nós vemos as coisas e damos nome a elas e criamos uma espécie de superfície à nossa frente, como se fosse um vidro, mas ele não é perfeito, ele tem pequenas irregularidades. E assim, o que nós vemos fica um pouco diferente da sua realidade, um pouco distorcido. E se esse vidro que está à nossa frente, ele for cheio de muitas pequenas regularidades, ele fica fosco, ou seja, não conseguimos ver exatamente o que está do outro lado. Em geral, tudo que nós vemos está distorcido pelas nossas ideias. Nós, como que projetamos nossas ideias e concepções do mundo sobre o mundo e assim o distorcemos. A ideia do espelho perfeito é que, nesse caso, não há distorção alguma, e o espelho reflete todas as coisas sem colocar nome nelas, nem dizer boas ou ruins. Não importa o que é, tudo está
refletido com perfeição. É exatamente o que é. Há até uma expressão, talidade, que traduz a palavra inglesa satness, ambas significando as coisas tais como são. Talidade significa ver uma coisa com absoluta perfeição, sem nenhuma distorção ou concepção dentro da nossa mente. Vejam que as percepções e distorções na nossa mente podem ser tão extensas que, como na história tradicional budista, um homem pode ver uma corda e pensar que é uma cobra. E daí ele tem medo da corda. Mas ele imagina que é uma cobra, mas não é. Então ele salta de medo, por exemplo. Isso significa aquilo que nós vemos pode ser de tal forma distorcido pela nossa percepção que nós temos medo ou reagimos a uma coisa que não existe. Nós vemos isso a todo instante. Por exemplo, nós criamos a fantasia de fronteiras. Vocês pegam um mapa e olham e ele tem fronteiras. No entanto, as fronteiras, na verdade, na natureza, não existem, elas são arbitrárias, criadas pelos homens. Mas nós criamos fronteiras e dizemos esse território tem tal nome, e somos capazes de fazer guerras, matar, destruir, porque nós imaginamos que existe uma coisa chamada fronteira, uma coisa chamada nacionalidade, uma coisa chamada país. E hoje mesmo nós estamos em situação mundial muito delicada e perigosa por causa dessas ideias. Todos os conflitos que nós estamos vendo hoje no mundo, no Oriente Médio, ou na Ucrânia, ou o possível conflito ensaiado entre a China e Taiwan, devem ser a ideia de fronteira. No entanto, fronteira não é mais nada do que uma ideia dentro da mente dos homens. As coisas não são assim. Elas são imaginadas. Mas por serem imaginadas como existentes, elas podem nos provocar ao ponto de usarmos a violência de maneira tão terrível que sejamos capazes de destruir nosso próprio mundo. Então não é nem um pouco inocente a questão de que vemos as coisas com distorções. A ideia do samadhi é ver as coisas exatamente como são. E por isso o samadhi aqui é comparado a um espelho perfeito, o espelho que reflete as coisas tais como são. Refletidas tais como são, não haveriam fronteiras. Aí os homens não lutariam, nem comprariam armas, nem gastariam enormes quantidades das suas energias em cima de fantasias que criaram. A mesma coisa acontece nas brigas com os torcidas de futebol. Não é? Toda a existência do time de futebol é imaginada. Ela não existe em si. É uma bandeira, um hino, um conceito, um nome, uma camiseta com uma determinada cor. E aí as pessoas envolvem-se com uma paixão tão grande por aquela fantasia que são capazes de agredir, brigar, não é? E odiar as pessoas que estão em outra fantasia.
com outra cor, outra bandeira, outro hino, outro nome, outro time. Nós acabamos de ver isso na, no Brasil, né? Em São Paulo, mas já vimos muitos eventos semelhantes à volta do mundo todo e até anos atrás, uma guerra chamada Guerra do Futebol entre dois países da América Central. É incrível que consigamos chegar a esse tipo de distorção de uma maneira tão absoluta, e é exatamente a ideia do espelho que não distorce aquilo que é visto, que é a ideia da sabedoria dos Budas. Na sabedoria absoluta dos Budas, as coisas manifestam-se exatamente como são. E então o espelho, com total fidelidade, reflete todas as formas, exatamente como elas são. E então ele é uma analogia muito boa para a ideia da sabedoria. A mente da essência original recebe comparações, nesse caso, né? Daien Kyoshi é uma das 4 sabedorias da abordagem Yui Shiki, como eu expliquei em Yogachara, em que podemos obter a pura sabedoria ao trabalharmos a 8ª consciência, chamada de consciência alaya, consciência depósito. De maneira simplificada, poderíamos dizer que a abordagem Yogachara propõe que tudo no universo é apenas consciência, e muitos a consideram como uma espécie de psicologia budista. Yogachara, ou Yui Shiki, representa uma das visões estabelecidas pelo budismo Mahayana, que apresenta 8 espécies de consciência. A saber, as 5 primeiras são os 5 sentidos. A 6ª é a mente. A 7ª é a consciência de mana. E a 8ª é a consciência de alaya. Portanto, Yoishiki significa que o eu, como também todas as coisas e fenômenos deste universo, não passam de apenas uma imagem mental de nossa consciência. Tudo o que estamos vendo é, de certa maneira, projetado pela nossa percepção. Não há mundo algum exterior à consciência. Além do mais, esta consciência não é nada mais do que a criação de uma discriminação de nossa mente no mundo fenomênico. Nós dizemos escola Yogachara e a distinguimos do Zen, porque a sua proposta de mente apenas é extremamente radical. Mas, na verdade, quando Bodhidharma chega à China, ele deixa com seus discípulos o Sutra Lankavatara e diz que esse é o sutra que seria melhor para eles. O Sutra Lankavatara, na realidade, é um sutra da escola Yogachara. E no início, o Zen na China não é chamado de escola Zen, mas sim de escola do Lankavatara. Ou seja, a similaridade, a proximidade entre a perspectiva Yogachara, em japonês Yui Shiki, né? Com o Zen, que nós conhecemos, é muito grande. Por isso, nós temos tido até um curso de extensão sobre a escola Yogachara no SED, que foi ministrado pouco tempo atrás. Vamos repetir e vamos ampliar essas questões. Segundo o pensamento da concepção Yogachara, o eu, bem como todas as coisas e fenômenos do universo, originalmente não existem. Pensamos que o eu e todas as coisas existem, entretanto, unicamente o que existe é apenas a atividade da mente discriminativa.
De certa maneira, estamos dizendo que é a nossa consciência, a nossa projeção que cria o mundo. É isso que está por trás desse pensamento. Nós olhamos o mundo, projetamos sobre ele uma concepção e assim nós o criamos. Notem que tudo que nós acabamos de considerar há pouco atrás sobre futebol, países, fronteiras e tudo mais é assim. Nós dizemos, somos brasileiros, nosso país é o Brasil, estamos aqui, etc. e tal, mas tudo isso não passam de projeções da nossa mente. Porque, na verdade, não existe isso. Isso é uma criação humana. Existe um planeta insignificante girando em torno de uma estrela de quinta categoria, num terço da Via Láctea, terço externo da Via Láctea, absolutamente irrelevante e insignificante em relação ao universo inteiro. Só na Via Láctea são entre 200 a 400 bilhões de estrelas, não sabemos ao certo. E nós não somos ninguém. No entanto, da nossa perspectiva aqui agora, achamos que somos grande coisa. E durante muito tempo criamos a fantasia religiosa de que éramos o centro do universo e o universo inteiro girava em torno de nós. O que não tem sentido algum. Na verdade, se você tem algum conhecimento, isso é tolice absoluta. E achar que nós somos importantes é fantasia. Na abordagem Yoshiki, todas as coisas surgem a partir de uma camada mental mais profunda, chamada de consciência de Alaya. Alaya aqui é depósito, consciência depósito. Conforme o treinamento e a prática de boas ações, esta oitava consciência do sujeito vai purificando-se. Com as más práticas, ela vai poluindo-se. Se a oitava consciência turva-se cada vez mais, o mundo dessa pessoa também se torna manchado e escuro. Ao praticarmos o zazen e boas ações, começamos a purificar o nosso próprio mundo, bem como beneficiamos a nós mesmos e aos outros. No fundo, isso quer dizer que esse nosso mundo que nós olhamos e que nos sucede é projetado por nós mesmos. É a decorrência de tudo que falamos antes. Se as coisas tais como são não são refletidas por nós como um espelho perfeito, e nós projetamos sobre o mundo nossas concepções, somos nós os verdadeiros criadores do mundo. E os criadores de tudo que nos rodeia somos nós com a nossa consciência e a nossa mente. Isso quer dizer que mudando a nossa mente podemos mudar o mundo completamente. É o verdadeiro corolário dessa afirmação. Se o mundo é uma projeção da nossa mente, o mundo em que nós vivemos, então nós somos os criadores desse mundo. Não existe um criador externo, nem um Deus do mal, nem um Deus do bem, não é nada disso. Somos nós mesmos os verdadeiros criadores. Para obtermos essa sabedoria, não é? Que diz que a sabedoria é a mente pura e sem máculas, comparada a um espelho que reflete as coisas tais como são, para obtermos essa sabedoria, é importante que pratiquemos o zazen, jogando fora nossos egocentrismos e apegos, purificando assim a nossa mente contaminada. Dessa forma, realizando o treinamento do zazen, a nossa mente pode funcionar tal como um espelho precioso e verdadeiramente podemos ver as coisas tais como elas são.
Então, esse espelho precioso mostra-nos claramente como podemos, de forma indireta, sondar e vislumbrar a mente universal única, bem como perceber a verdadeira natureza e forma de todos os seres e coisas do mundo. Então, o verdadeiro samadhi, ou a mente universal única, quer dizer que, indiretamente, com essa analogia, com um espelho, e por meio da descrição minuciosa desses conceitos, podemos sondar este samadhi absoluto como ele é. Então, sentamos em zazen para purificar nossa mente, nossa consciência depósito, a laya, nossa oitava consciência, e assim transformar o mundo através do nosso olhar, porque é esta percepção que faz o mundo em que nós vivemos, como nós o vemos, né? O mesmo mundo pode ser terrível para uma pessoa e feliz e maravilhoso para outra, dependendo do seu olhar. Para aqueles que fizeram o módulo 1, viram um documentário que eu pedi que fosse colocado lá, a pianista do número 6, em que aquela senhora, com mais de 100 anos de idade, aquela pianista, que passou pelos campos de concentração nazistas na Segunda Guerra e viu sua família ser praticamente exterminada, com exceção de uma pessoa, ela dizer em uma frase que até o mal tem beleza. E só assistindo o documentário para nós entendermos a profundidade de uma observação como esta. Então, em vez de odiar, ela transformou tudo em música, arte e agradecimento. Por favor, aqueles que não fizeram o módulo 1 ainda, o façam, né? E aqueles que não assistiram esse documentário, ele pode ser facilmente encontrado na internet, no YouTube. Recomendo a todos, porque a iluminação e a mudança da nossa visão não é uma coisa que vai acontecer somente dentro do Zen, mas através de muitas outras possibilidades. Nesse caso, através simplesmente da música. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, Sensei. Muito obrigada a todos.